Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui de volta. Eu espero que você esteja sempre aqui conosco, trazendo a sua audiência, as suas dúvidas, as suas sugestões. E hoje nós vamos explorar um tema pouco conhecido, pelo menos para mim. Me surpreendeu chegar a esse tema, mas é mais daqueles caminhos interessantes que a gente pode ter para buscar o autoconhecimento, que é o jogo Mahalila. Para explorarmos aí esse tema, nós vamos conversar com a psicóloga, especialista em psicologia profunda e também instrutora desse método, desse caminho, desse jogo do Mahalila, que é a Jaqueline Gagliardi. E é um prazer ter você aqui, Jaqueline. Obrigada. Bem-vinda. E eu quero saber tudo possível sobre esse jogo. Tá bom. Me conta, como é que ele chegou para você? Bom, uau. Então, a Mahalila, ele é um jogo de sincronicidades, né? Então, falando aqui em termos bem junguianos, né? Então, ele é um jogo de campo de sincronicidade. E na minha vida ele chegou assim mesmo. Primeira vez que eu ouvi falar no Mahalila, eu não sei como foi. Essa palavra chegou, ressoou para mim. E eu não sabia nem que era um jogo. Aí a palavra, ela veio forte, sabe? O sentido da palavra mesmo. E aí eu fui atrás do significado disso e descobri que era Maha, grande, Lila, passatempo divino. Então seriam os grandes passatempos divinos. E eu fiquei com aquilo forte em mim, né? Ressoando. Passou um tempo, enfim, fui construir minha casa e eu resolvi chamar a minha casa de Mahalila. Eu construí e batizei a minha casa de Mahalila. E aí, no ano que eu construí a minha casa, eu descobri que tinha um jogo. Que isso, de fato, não era só uma palavra simbólica que representava algo mais no plano sutil, como uma metáfora da vida, do existir, mas que existia um jogo de tabuleiro chamado Mahalila. Aí eu falei, uou, isso foi na época da pandemia, em 2020. Certo. Então, eu me inscrevi no curso do Instituto Jogo da Vida, né, do professor Nixon. E eu fiquei apaixonada por esse método, né, de autoconhecimento, é uma forma da gente se situar no jogo da vida. Eu entendo a vida assim, como uma experiência de brincadeira, de um passatempo, que a gente está aqui jogando para se desenvolver, mas é uma brincadeira, né? E o tabuleiro, ele provoca essa consciência na gente e mostra onde a gente está no jogo da vida, em determinado ponto da nossa existência. E acelera demais os processos de desenvolvimento. Então, ele virou meu grande parceiro assim, de trabalho. E é interessante como a humanidade ela foi buscando ao longo do seu desenvolvimento, né, esses métodos lúdicos, essas formas de brincar, esses jogos e tal, que acabam se transformando em instrumentos quase que quase que oraculares, para que a gente consiga ter uma compreensão mais ampla e mais profunda sobre si mesmo, né? Essa parece que tem algo que é nos nossos instintos da alma, né? Parece que tem algo que encontra nesses meios um canal, uma forma de percepção de si mesmo e dos movimentos, né? Que nos compreendem a partir de meios como este, né? Você falou uma coisa, né, que eu acredito mesmo, assim, é um jogo de alma, né, assim, a nossa alma, ela tem uma sabedoria, né, e quando a gente deixa ela um pouquinho mais livre, né, dos conceitos lineares, do ego, da racionalidade, a gente consegue acessar algo muito mais profundo, né, e a alma, ela gosta de símbolos, né, porque o símbolo carrega um conhecimento muito vasto, né, e para cada momento o símbolo vai te trazer uma revelação, né? Então, o oráculo, né? Esses jogos de sincronicidades, eles carregam um potencial imenso, né? Como um sonho, né? Que a gente não tem fim, né? A gente pode a cada momento revelar uma camada de conhecimento, né? E é um movimento que
dentro dessa conceituação do Jung sobre sincronicidade, né, ele diz que isso não serve só para que a gente receba informações, mas que isso tem uma função por si mesmo, né, que isso é capaz de promover movimentos dentro do nosso psiquismo por si mesmo, né, de que quando a gente busca um oráculo, busca um jogo como este, como um sonho, ele funciona para que a gente receba informações também, mas também para ajudar a encontrar caminhos, a desenvolver novas peças, novas estratégias para viver. Né? Para dar movimento, né, para a vida, né? E qual que é a origem? De onde partiu o Mahalila? Maraco, peraí. Porque essa origem, ela vai longe. Então, assim, olha, a gente está falando de um símbolo, né? A gente não está falando de uma origem racional, então aí a gente já tem que abrir um pouquinho a concepção das origens para algo que não está muito restrito a um tempo que a gente vai falar, foi no século tal. Certo. A gente não vai encontrar essa resposta. Tem estudiosos que estão fazendo pesquisas sobre o Mahalila, tem um doutor, agora eu sou ruim de nome, tá? Eu não vou lembrar, depois eu posso passar as referências, que está fazendo uma pesquisa sobre a origem do Mahalila, e ele disse que teria encontrado um registro, talvez o registro mais factual mesmo, né, do Mahalila no século XVIII. Certo. Mas existe o místico indiano, um escritor, um conhecedor, um sábio indiano, né, que é o Harish Johari, que ele que trouxe o Mahalila e difundiu bastante aqui no Ocidente, escreveu muitos livros, né? O Harish Johari, ele fala que o Mahalila é milenar. Certo. Que teria mais de 2000 anos. E aí a gente fica assim, né? Cadê, né? Porque uma das formas que chegaram pra gente, assim, como ele é uma tradição oral. Certo. Né? A tradição oral, os primeiros tabuleiros eram em panos, em tecidos. Então, não fica registrado isso, porque isso se desvanece, né? Isso é passado oralmente, de tradição em tradição. Então, a gente não consegue precisar, né? É um pouco como a origem do tarô. Exato. Né? Se você for, o tarô, ele é meio... A gente não sabe, né? Tem lendas, começa assim a inventar algumas histórias ao redor e fica aquela mística em volta, né? Dos egípcios de 5.000 anos, dos ciganos indianos, né? Mas o que se tem documentado também é algo em torno da Idade Média, né? Só que a gente sabe que são conhecimentos que transcendem, que não nasceram na Idade Média, que não nasceram como você está falando daí, eles são imemoriais dentro da história da humanidade, né? Porque a gente está falando de arquétipos, né? Isso. Recentemente, o professor Nixon Gabriel, né, do Instituto Jogo da Vida, ele entrou chegou para ele, né, um conhecimento lá da Índia de que teria sido originado no século XIII. Certo. Né? Através assim de um santo, de um místico, né? Então assim, resumindo, como eu sinto o Mahalila, aí eu vou falar, né, como que ele chega, faz sentido para mim, né? Que ele é o jogo da vida. Então ele é tão antigo quanto a vida. Sim. Né? Assim, ele é uma síntese, né? Como síntese de um conhecimento, a gente pode dizer que foi no século XIII, no XVIII, há 2000 anos, mas ele é o jogo da vida, né? Isso ele está organizando um conhecimento coletivo. Exato. Né? O Harish Johari, ele traz uma lenda também, né, de que seriam os sábios hindus, os rishis, que teriam pedido, né, um conhecimento sobre o mundo de Maya, o mundo da ilusão. Né? Segundo os Vedas, né, a gente está no mundo da ilusão, no mundo de Maya, e eles queriam entender uma ferramenta que ajudasse a gente a compreender os caminhos desse jogo da ilusão. E aí, diz que eles foram meditar, ficaram anos nas montanhas, no Himalaia, meditando, e o jogo veio, né, para algumas pessoas. Então, a gente tem algumas aparições do Mahalila na Índia, ali no Oriente, mais ou menos naquela região. Certo. Mais ou menos num tempo restrito ali, né, assim, na mesma época, com
alguma distância, mas o que é mais interessante é que essas pessoas não se conheciam e o jogo era muito parecido. Então, assim, isso fala muito forte para mim, que é um jogo de download, né? Sim. É um jogo que vem, quando a gente está pronto, né? Começa a aparecer um conhecimento, né? Então, para mim, ele é um pouco isso, sabe? A gente pediu como humanidade para entender um pouco mais dos nossos caminhos aqui e ele chegou por meio de alguns sábios, alguns mestres, né? Para ajudar a gente nessa jornada. E o grande barato dessas coisas não é nem exatamente a origem propriamente dita, né? Mas o efeito que tudo isso faz, né? Porque à medida em que as pessoas começam a adentrar nesses caminhos, a dialogar com esses símbolos e tal, eles causam efeitos na nossa vida, né? Eles acabam por desdobrar possibilidades que até então a gente não tinha um conhecimento, né? É isso mesmo. E o Mahalila, ele é uma brincadeira, ele é um jogo, ele é um passatempo. E você trouxe isso, né, na sua fala recentemente, né, que você falou de brincar, né? Esses jogos oraculares, eles trazem um quê de provocação desse lado da brincadeira. E a gente sempre aprende brincando, porque a brincadeira, os jogos, os passatempos, eles desarmam a nossa defesa psicológica. A gente se abre, como uma criança aberta, a gente se abre àquela revelação. Sim. Né? E estimula uma criatividade também, né? A criança também, quando ela está brincando, ela está explorando possibilidades que o entorno não necessariamente ofereceria, né? Ela é inventiva por isso, né? É a gente meio que voltar a uma condição, daquela condição original da criança de estar desarmado e de estar criativo, né? Para olhar para as possibilidades. Sim, né? Porque abre, né? O símbolo, ele é sempre aberto, né? A gente não fecha. Se a gente quiser falar, isso aqui significa isso e ponto, acabou, a gente mata o símbolo, né? Sim. Então, a riqueza é justamente que a gente tem infinitas possibilidades ali, né? Dentro dessa síntese. É uma síntese de conhecimento. E é isso, né? Essa revelação, o Mahalila, ele trabalha muito bem com os dois hemisférios cerebrais, assim, né? Porque tem um lado da razão, né? Tem um lado da lógica. A gente vai conectando as informações que chegam simbolicamente, né? Então tem um lado que é uma abertura pro uau, como que um dado caiu, porque é dado mesmo, né? A gente é um tabuleiro. Então, gente, assim, ó, um tabuleiro. Vou mostrar para vocês, ó. Né? Isso daqui é um jogo do Instituto Jogo da Vida, Mahalila, nessa edição deles. Vou mostrar o tabuleiro para vocês. Um tabuleiro mesmo, que representa a vida. Aqui a gente tem esse jogo que chegou nesse formato atual, né? Tem tabuleiros que foram encontrados com poucas diferenças, né? Tem tabuleiros de 99 casas, 100 casas. Esse aqui é o mais comum que você vai encontrar, é um tabuleiro de 72 casas, tá? Certo. Deixa eu ver como é que a gente Vamos mostra aqui. Como é que ele aparece? Como é que ele aparece aí, tá vendo? Aqui. Aqui, tá bom? Não é? Isso. O dirigindo aqui nas TVs. Tá? Então isso aqui é o mapa. Dá pra gente ter uma ideia. Então você vê que tem, no tabuleiro são 72 casas, cada casa representa um estado da consciência, do ser, né? A gente tem serpentes cruzando o tabuleiro, não sei se dá pra ver alguma aqui. Vamos tentar. Tenta apontar para uma aqui. Tem aqui uma serpente, aqui outra serpente, aqui uma bem grande, que começa do 1 vai até o 63. Pronto, e tem espadas também, tá vendo? Tem uma espada aqui, outra aqui, outra aqui. Isso, aqui são movimentos, as serpentes e as espadas, elas são movimentos da consciência. Então, por exemplo, a gente está jogando com dado mesmo, campo de sincronicidade, né? Cai o dado, você anda na casa e de repente aquela casa revela algo sobre a sua personalidade, sobre, né, a sua forma de ver, de encarar o desafio que você está vivendo naquele momento. E você fala assim, como assim, né? Como assim um dado, né, revela algo sobre mim, né? Assim,
É claro, é uma arte, né? Não é o dado que vai falar as coisas, a gente vai conversar, né? A gente, na frente do cliente, vai ouvir mais do que falar, então ele vai trazendo. Agora, isso também, o campo do encontro, né? Daquele encontro, ele é mágico. De repente, acontece uma coisa com a pessoa no dia que ela está vindo jogar, isso já faz parte, né? Das informações importantes, para a gente costurar ali, né? Então, tudo que se é falado naquele momento tem relação com aquilo que ela precisa ver, então a gente vai costurando, né? Mas essa coisa da brincadeira, do lúdico, do dado que cai, isso abre uma magia, né? A pessoa fala, uau, como assim, né? Isso está revelando algo que realmente faz sentido. E é uma magia principalmente, né, Jaqueline, porque a gente vem de uma realidade cada vez mais controladora, cada vez mais determinista, né? O mundo ele está cada vez chamando mais para que a gente determine as coisas e coloque as coisas de uma forma taxativa. Quando de alguma forma nós nos submetemos a um conhecimento dito acausal, né, que não tem uma causa específica para poder se manifestar, como um dado que cai num determinado número. Quando a gente faz isso, de alguma forma nós estamos nos colocando numa outra linguagem que foge dessa linguagem que a gente tem priorizado tanto, que é a linguagem de causa e efeito, de pensamentos deterministas, resolutivos, né? É como se a gente colocasse uma escuta diferente para a própria realidade, né? Não é que a gente vai olhar, acessar uma outra realidade, né? A gente vai acessar uma outra camada, uma outra forma dessa mesma realidade, né? Perfeito, exatamente. A gente se desarma, né, e se abre, né? A sincronicidade, ela funciona, eu gosto de imaginar que assim, mapa, isso aqui é um tabuleiro que é um mapa da vida. Certo. Então, mapa a gente precisa para se deslocar, né? A gente está num lugar, precisa chegar no outro, a gente precisa de um mapa, né? Então tem setas no caminho, né? Para dizer, vá por aqui, não vá por aqui, né? Tem advertências no meio do caminho, né? Exatamente. Tem apontamentos de atalhos no meio do caminho, né? A função, um mapa ajuda muito por isso, né? Por dar pra gente essas condições todas, né? E uma sincronicidade que acontece na vida da gente, ela funciona como uma seta, né? Sim. Opa, peraí, eu sonhei com isso hoje, aí cheguei, encontrei com um amigo, ele falou a mesma coisa pra mim, aí eu começo tem alguma coisa aqui, aí eu começo a olhar para isso, né? Porque senão passaria despercebido, mas quando os eventos parecem que não tem causalidade, né? Mas que tem uma significância, né? Importante, a gente começa a olhar. E às vezes aquilo ali é uma seta no caminho, olha para isso, você precisa olhar para isso, né? Então eu vejo as sincronicidades como essas setas, vai por aqui. Estou te falando que esse é um caminho para você investigar, ou para você refletir, para você olhar, né? Assim como isso que a tradição Vedanta, né? Porque o Mahalila, ele é forjado nessa tradição dos Vedas, né? Então tem uma sabedoria aqui, uma síntese, que isso é milenar, né? Assim, o jogo a gente não sabe, mas a sabedoria que forja esse campo, ela é milenar. E tem uma coisa muito bonita que eles falam, né? Que tem um dispositivo de segurança no jogo da vida. Como é isso? Que é assim, a gente entrou no jogo, mas a gente tem garantias de que a gente vai sair vencedor. Fale mais, eu já me interessei mais. Aí a gente gosta, né? Não é? Com garantia e tudo. Já pensou? Não é? O que seria, né, essa garantia de sair como um vencedor? Então, primeiro eu teria que falar um pouquinho, temos tempo, né? Temos. Posso falar um pouquinho então da cosmogênese? Estamos para isso. Estamos para isso, né? Beber mais um pouquinho de água, porque lá aí vem a cosmogênese, de como o mundo foi criado. Vamos lá, inclusive como é que está a sua água? Ainda tem bastante. Me avisa. Então vamos lá, que agora a gente vai entrar num capítulo muito legal. Que é assim, ó, quando eu dou aula de Mahalila, até quando eu jogo mesmo, assim, sem ser para formar facilitadores, certo. Esse é um assunto que eu ultimamente tenho gostado muito de falar, porque eu acho que quando a gente vira essa chave, assim, a vida fica muito mais fácil. Então, entender a cosmogênese é uma forma de explicar o nascimento do mundo, da vida, por que estamos aqui, né? Então, os Vedas, eles trazem um entendimento.
A gente estava lá, o Senhor, a Senhora, a Deus, enfim, nomes variados que a gente possa ter, né, para significar essa inteligência criadora, né? Estava na sua infinita plenitude. E aí, você imagina o ser, né, o puro ser, o puro amor, como luz, luz pura, né, luz plena. A unidade, só existe uma coisa, a luz. Aí, você imagina um ambiente só de luz. Você consegue visualizar alguma coisa? Você consegue ver alguma coisa num ambiente que só há luz? Não. Você não vê nada, né? Não existe. Por quê? Porque a gente, para ver alguma coisa, precisa de dois. Né? Você precisa de uma luz que reflita, né, num objeto sem luz, que vai refletir a luz, assim como o Sol e a Lua, né? Então, a plenitude, o ser incriado, não se vê a si mesmo. Ele não podia se ver. E aí, na sua infinita alegria de êxtase criativo, né? Porque o puro amor, ele cria por êxtase, por prazer. E aí ele começa a criar infinitas manifestações de si mesmo. Só que para se ver, ele precisava de um dispositivo que é Maia, o véu de Maia, um encobrimento, uma camada que apagasse aquela luz, para que essa luz pudesse refletir e voltar para o Criador com a imagem de si mesmo, né? Então a gente está aqui navegando nessa ideia de que existe um dispositivo de uma criação que fez um véu, o véu da ilusão, Mahamaya, a grande mãe que encobre essa luz para que a gente possa ver quem a gente é com consciência. A gente é a puro amor, a gente é a pura luz, mas a gente não tem consciência disso. Então a gente precisa voltar para essa unidade, só que com consciência. Então a gente começa o jogo aí. O jogo do Mahalila começa na casa da Gênese, criação. A segunda casa do Mahalila é Maia, esse apagamento. Então a gente às vezes não gosta, né, de estar esquecido de quem a gente é. A gente está aqui nessa jornada de buscar quem se é, né? E quando a gente tem alguma dor, a gente começa a se perguntar, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Por que será que eu estou passando por isso? Não é? Sim. Aí a gente começa a buscar, aí a gente sai da inconsciência. A gente começa a falar, o que é isso, a vida? Por que essas coisas acontecem? Então, olha o dispositivo. O que eu acabei de falar? A dor. A dor, ela é um grande dispositivo de segurança de que a gente sairá do jogo. Porque quando a gente se incomoda com algo, a gente, peraí, começo a abrir os sentidos para ouvir, para ver os sinais, as sincronicidades, aquilo que você estava falando, né? Então a dor, ela é a garantia de que a gente vai sair do jogo. Sim. Vencedor. E até mesmo fisicamente, a dor é sinal de vida, né? A dor é dada como sinal vital justamente por ela indicar que existe algum mal-estar que precisa ser contido, que precisa ser debelado, que precisa ser transformado. Alguma coisa precisa se encaminhar a partir dali. Quando a gente olha então para essa dor psíquica, ela vem com uma função semelhante. Sim. A dor psíquica está aqui, né? Assim, a dor física é isso, é imediato, o instinto, você tira, né, o corpo. E a dor psíquica, ela é criada por esse apagamento, esse esquecimento de quem a gente é. Né? Então a gente esqueceu que a gente era pura luz, que a gente era puro amor. Então a gente chega nessa vida, nessa matéria e fala, tá, mas tem alguma coisa estranha, parece que me roubaram alguma coisa, né? Parece que tá faltando alguma coisa. Já, não sei se você conhece, já ouviu aquele conto, tem um conto das 99 moedas, que ele é muito interessante. Eu acho que ele representa bem isso, né? E, gente, eu falo pra caramba, viu? Nós estamos aqui para isso. Fique à vontade. A ideia é da gente conversar mesmo, e de ir assim, puxando né? papo. É isso, é uma coisa que vai puxando outra. Se eu me perder no caminho, você me mostra o caminho de volta. A gente não tá com um objetivo determinado. Não estamos prontos para chegar em lugar nenhum. Fica tranquilo. Bom, que bom. Então estamos aqui brincando, né? Exato. É quase um outro jogo de tabuleiro, né?
temos aqui só painho para poder dar... para ele ficar vigiando a gente, para não deixar a gente se perder muito, mas a ideia é da gente ir tranquilo. Então, Você ia falar do conto. Do conto. Tem um conto muito interessante, acho que é um conto sufi, das 99 moedas. Existia um pajem que, né, cuidava de um rei, que ele era muito feliz. Muito feliz. Ele vivia cantando, arrumando o palácio real e cantando. E um dia o rei começa a olhar para aquele pajem e fala: qual é o problema dele, hein? Assim, por que ele é feliz desse jeito? Né? Aí pergunta para o sábio do reino, né? Qual é o problema desse pajem? Por que ele é tão feliz? Aí o sábio fala: porque ele não faz parte do Clube dos 99. Aí o rei olha assim: Clube dos 99? Eu não sei o que é isso. O que é o Clube dos 99? Ele falou: não vai adiantar eu te explicar, eu vou ter que te mostrar. Aí ele falou: tá bom, então vamos fazer o seguinte, você vai pegar uma sacola de moedas, mas tem que ser 99 moedas, tá? Não pode ser mais que isso, tem que ser exatamente 99. E traz, de noite a gente vai lá na casa do pajem. Aí eles combinaram, aí eles disfarçaram, né, o rei e o sábio, aí foram vigiar, né, visitar de noite, mas sem ser vistos, né, a casa humilde do pajem, né, e ele estava lá todo feliz, cantando. Aí de repente, então, eles saem, põem a sacola de moedas na porta da casa do pajem, batem e saem correndo. E aí o pajem olha, não vê ninguém, vê aquela sacola, pega a sacola, abre, nossa, moedas de ouro, e começa a brincar com aquelas moedas, jogar as moedas, nadar nas moedas. Ele fica ali brincando com aquelas moedas e de repente ele tem uma grande ideia. Vou fazer montinhos de 10. Aí ele empilha 10, empilha mais 10, empilha mais 10, 10, 10. Aí chega na última pilha, falta uma. Só deu 9. E aí ele fala: me roubaram. Me roubaram uma moeda. Cadê a 100ª moeda? E aí, dia seguinte, o pajem vai trabalhar, muito mal-humorado, reclamando de tudo. Ele não sabe mais, né, onde estavam as coisas. E aí o rei olha para ele e fala: ué, o que aconteceu? E aí ele entende, ele entrou para o Clube dos 99. O que é isso, né? Essa sensação de que o pajem, ele estava como um arquétipo que a gente tem, inclusive aqui, né, no jogo, que é o arquétipo do inocente, né? Ele estava pleno, ele estava como a gente chega na vida. Sensação de que a gente é completo, na plenitude. De repente, alguma coisa acontece e a gente acha que a gente foi roubado, que está faltando algo fundamental. Algo que, inclusive, não existia antes, né? Se gera uma nova demanda e, a partir dessa demanda, se abre um campo para a neurose. Exatamente. É uma referência, né? Te dão uma referência que você cria. Quem disse que 99 não pode ser os 100%? E quem disse também que a felicidade estaria nas moedas, né? Porque antes das moedas existirem, ele já vivia a sua própria plenitude, ele já se sentia adequado, pertencente, né? Ele estava vivendo a própria vida, né? Ele se desvia do caminho da própria vida quando surge uma demanda que não existia, mas que foi plantada ali de alguma forma e que aí sinaliza para ele uma falta que, na essência... E quantas vezes a gente não faz isso? Né? Exatamente. Esse é o mundo virtual. A mente é o mundo virtual, né? A nossa mente cria histórias, narrativas, e a gente vai acreditando nelas. Então, exatamente isso. Um dia você está ali vivendo na plenitude, tua referência é só você mesmo, sua vida, de repente alguma coisa... A mente, ela é um terreno muito fértil, né? Você joga uma palavra... fecunda, né? Então, como a gente já nasce no meio de uma cultura, numa sociedade, né, com muitas cargas, né, de consciente, inconsciente coletivo, né, a gente já chega nesse lugar.
com muitas expectativas parentais, muitas vezes, né? O problema, muitas vezes, ele começa na própria concepção, né? Aquela criança, é o primeiro filho, é o filho mais velho, é menino, é menina, é temporão. Todas essas coisas, elas já projetam uma série de expectativas que vão fomentando verdades, mas, né, ditas verdades que vão nos conduzindo ali por diversos caminhos e, às vezes, caminhos errôneos, né? O Mahalila, ele ajuda também a gente a perceber esses caminhos errôneos, quando a gente está escapando dos propósitos, quando a gente está, de alguma forma, desviado da nossa rota, a nossa rota mais verdadeira, a rota mais genuína daquilo que somos. Ele também traz isso como uma função? Ele tem essa função. Não é também, né? A função dele é essa, né? Trazer consciência para aquilo que a gente não está vendo. Sim. Aquilo que está inconsciente. Então, o jogo vai revelar essas camadas inconscientes que nos forjam, porque a gente não está vendo, né? Então, como o Painho, como você disse, né? Falou aquilo que a gente não sabe. Ele não gosta, mas eu chamo mesmo assim. Eu não sei, será que ele não gosta? Ele acha que é muita responsabilidade atribuída sobre ele, que ele não quer isso para a vida dele. Ele quer lá ficar construindo como que é as pedrinhas dele juntando as pedrinhas dele. Né? Então, mas o Mahalila, ele é para isso. E Jung nos disse, aquilo que a gente não conhece vai manipular, né? Vai conduzir a nosso destino, a nossa vida, a gente vai chamar isso de destino, né? Então, Mahalila é para revelar isso que a gente não conhece, que a gente acha que é o destino, que é alguma coisa, né? Que aconteceu, mas quando a gente vê que são as nossas crenças, né? Ou de uma carga familiar, né? De um lugar que você vem, que tem já uma força, né? De demanda, né? Ancestral, ou social, cultural, que seja, né? Mas que você está implicado naquilo, que você comprou aquilo como verdade sem saber que você estava comprando aquilo, né? Então, o Mahalila, justamente, ele traz essa revelação das crenças, né? A gente é uma arte, né? Que a gente vai a partir dos apontamentos do tabuleiro, a gente vai fazendo provocações, perguntas. Não tem um caminho só, né? Sim. Então, tem o encontro, a dialética, aquilo que vai se revelando, né, para cada um naquele momento, com a ajuda desse instrumento maravilhoso, né, que aqui é uma grande síntese de todo o conhecimento humano, assim, né, como tem várias sínteses, né, com várias teorias, né, essa que para mim chegou como um lugar, assim, tipo, a cereja do bolo. Sim. Dentro de atendimentos, assim, terapêuticos, né. Hoje, às vezes eu estou conversando com um cliente na terapia, eu nem abro o jogo, eu já sei qual a casa do jogo que ele está, né? Porque isso já vai ficando realmente mapeado, assim, ó, ele está ali na casa 10. Então ele tem que fazer isso, porque a casa 10 fala para fazer, né, um plano de austeridade, tem que ter uma disciplina para poder vencer, né, as tendências compulsivas. Então a gente vai entendendo como se mover melhor nesse lugar, né? Até chegar no destino aqui. E chega no destino? No jogo, no jogo de uma sessão, o destino é um insight. Certo. A pessoa chega com uma questão. Hoje, o meu maior desafio na vida é saber o meu propósito de vida, por exemplo. Então, certo. Ela não sabe. Então, no que ela teve um insight, pronto. Né? Então... Que é o grande barato, né, Jaqueline, dos oráculos de uma forma geral, né? As pessoas, elas têm, eu acho que até diante daquilo que eu citei antes, né, de um olhar muito determinista e muito controlador que a gente tem que a gente quer ter sobre a realidade, muitas vezes as pessoas interpretam os oráculos como algo que vai ser determinista também. Né? Que vai dizer o que vai ser feito, como deve ser feito e qual resultado isso vai gerar. E, na verdade, a função do oráculo é de suscitar ainda mais dúvidas, né? É de provocar ainda mais, é de bagunçar a gente de uma outra forma,
Não daquela forma obsessiva que muitas vezes a gente fica, de ficar ali renitente em cima de um determinado conceito ou de uma determinada questão, mas de provocar para chamar novas dúvidas, chamar novas possibilidades, né? O Jung fazia isso com o Xing, com a astrologia, a sabedoria africana faz isso com alguns oráculos, como o jogo de búzios, o tarô na Europa, vários canais e vários movimentos vão encontrar jeitos de provocar, né, de instigar a alma para se desdobrar em outras faces, né, para se apresentar de outras formas. O Mahalila, ele também traz isso como um fundamento, né? Total. Uma das coisas que o Mahalila me ensinou e continua me ensinando é que talvez mais importante é a gente saber fazer a pergunta. Né? Assim, às vezes a gente chega assim, meio difuso, tem angústias, mas tá, o que você quer? Qual é a pergunta? O que move você, a sua alma? O que está te provocando nesse momento? Às vezes metade da sessão do Mahalila é para chegar na pergunta. Quando a gente chega muito bem na pergunta, o Mahalila vai assim, ó, como um jato, assim, né? E aí ele traz muita revelação. Agora, quando a pessoa não sabe fazer a pergunta, o jogo também não responde, né? O jogo vai responder o quê? Se não está claro para você a tua questão. Então, isso que você traz, não sei se é exatamente o que você estava querendo dizer, mas me ressoou assim, né? Que é esse lugar de se abrir para se perguntar e refletir. E sair dessa mente, que eu considero uma mente ainda infantil, de querer ter certezas, segurança, né? Sim. O arquétipo do inocente, ele também quer proteção e segurança assim, absolutas. Sim. Só que ele vai ver que não é assim. Né? Assim, ninguém vai te dar resposta. Sim. Quem é que tem esse poder de te dar resposta? Cuidado com isso, né? Se você coloca o seu poder na mão de outra pessoa, né, ou na mão de um oráculo, isso é muito perigoso, né? Então, realmente, essas ferramentas, elas são maravilhosas quando você está aberto a não ter certezas. Sim. Né? Essa função mais madura da mente, né? Que é da insegurança mesmo. A gente viver e viver bem nesse mar de inseguranças, né? Saber que é isso. Certezas a gente não terá. De perceber-se vulnerável, né? De entender que a vulnerabilidade faz parte da gente. Que a gente não está livre da vulnerabilidade e isso também não seria uma vantagem, né? Da gente estar o tempo todo se sentindo seguro, inteiro, né? Geralmente, né, quando a gente vê as pessoas muito certas daquilo que elas são, elas estão meio complicadas, né? Elas estão passando por situações um pouco mais dolorosas do que elas mesmas imaginam, né? Agora, disso que você estava dizendo, o Jung também traz quando ele vai trabalhar a questão da sincronicidade e tal, ele fala também que especialmente nos oráculos e nos experimentos em torno da sincronicidade, o que faz aquilo funcionar é de fato uma predisposição, né? É a pessoa estar suscetível, ela está entregue, né? Não adianta eu buscar este ou qualquer outro instrumento por mera curiosidade. Né? Eu tenho que buscar aquilo de fato me colocando disponível para submisso ao que esse conteúdo pode trazer. Você já percebeu isso nos seus atendimentos? Assim, pessoas que estão mais curiosas e outras que estão mais necessitadas e disponíveis? A diferença entre esses dois movimentos? Então, sim. Inclusive, uma das técnicas de jogar o Mahalila não é a que eu mais uso, mas eu já usei. Que o tabuleiro, o jogo, só começa se cair um 6 no dado. Se não cair o 6, o jogo não abre. Certo. E se essa pessoa está só curiosa, eu tenho quase certeza de que esse jogo não abre. E aí entra uma conexão que se estabelece também entre você e o instrumento, né? Porque, de alguma forma, tem que ter um rebaixamento da sua consciência e uma sintonia com esse conhecimento. Não é só dominar cognitivamente o conhecimento, mas é de ter uma integração com isso, né?
para que o dado, a sua mão conduza o dado, né? Assim, a mão se funda com o dado para que ele vá para o lugar certo. Né? Sim, nós somos, nosso corpo bom, eu trabalho também com o corpo, né? Então eu sou também facilitadora de biodança, né? Certo. Então isso, inclusive, é talvez o que mais me forma, né? Enquanto minha percepção sobre a vida, né? Nosso corpo é um oráculo. Isso que você fala, né? A mão integrada no dado, né? Nosso corpo é um pêndulo, né? Onde a gente trabalha na radiestesia, né? Que usa um pêndulo para, né, dizer sim ou não, a gente pode usar o próprio corpo para isso, né? E quando você está muito na sintonia com o seu corpo, você não precisa usar mais nada. Você já sabe, né? Se isso é um sim, se isso é um não, se você vai por ali ou por aqui, né? Então, certezas. Eu falei, tenho quase certeza que eu não sei. Agora eu falei, não sei. Talvez abra para a pessoa enxergar alguma coisa, talvez o jogo revele a curiosidade. E talvez essa curiosidade que ela chegasse, né, apenas racional, pudesse ser a forma dela chegar. Sim. Né? Então, que acontece também muito, né? Às vezes a gente chega nos lugares certos usando caminhos que não seriam os caminhos mais evidentes, né? E, de alguma forma, acho que sinaliza alguma disponibilidade, algo dentro da pessoa está disponível para aquilo, né? Agora é saber o quanto aquilo pode ser de fato contemplado e qual o aproveitamento possível que aquilo pode ter, né? Eu sou tarólogo e na minha experiência como tarólogo eu tenho o meu método, meu caminho de conversa com o tarô, onde muitas vezes não, mas algumas vezes o jogo também não abre. E isso é interpretado de diversas formas, né? Como caminhos e estratégias de segurança, tanto para a pessoa quanto para mim. E também como um momento que não é um momento auspicioso, né? Não é o melhor momento, o momento mais adequado. Às vezes um acesso a uma informação naquele momento seria mais perturbadora do que esclarecedora. Faria um trabalho que não seria o melhor trabalho, né, possível que o tarô pudesse fazer. E é interessante como isso vai se integrando mesmo na gente, né? Vai criando um canal de troca. A gente vai ganhando é realmente uma relação de confiança que a gente vai estabelecendo com isso, né? Você está trazendo algo que talvez seja parecido, né? Assim, abrir o tarô, abrir, né, o Mahalila. Uma das coisas que o Mahalila, assim, nossa, para mim realmente esse campo do Mahalila é mestre, assim, é campo de mestre e discípulo, né? Porque às vezes eu estou ali conversando com a pessoa, ainda trabalhando a questão, e aí, né, porque tem um monte de informação já, né, na mente racional, eu já fico, tá, deve cair naquela casa, deve acontecer isso, deve tirar aquele arquétipo, e aí vem o jogo e nada daquilo que eu imaginei, e aí eu fico achando isso o máximo, porque é isso, né, tem algo que é maior do que essa mente racional. É maior do que esse que acha que sabe alguma coisa e confiar absolutamente que não é você que está conduzindo o jogo. Né? Nem o jogo da sessão, nem o jogo da vida. Sim. E esse é o maior ganho enquanto terapeuta, que está o tempo inteiro em contato com esse instrumento, no teu caso talvez também, né? Você com o tarô. Eu tenho essa sensação de que eu estou aprendendo muito, esse ponto do observador. E esse para mim hoje é o grande salto de consciência, sabe? É saber que a gente é um grande observador. A gente não provoca nada assim de verdade. Quem é esse eu que acha, que provoca, que faz alguma coisa? Né? A gente está mais como o sujeito que observa e está manipulando no bom sentido. Palavra, calma, pera, manipulando, não falei uma palavra boa, então deixa eu explicar. Mas usando, né, a ferramenta, né, estando em interação, interagindo, né, melhor, a ferramenta, por favor. Interagindo a ferramenta. Para apagar a palavra manipulação, que pode ser uma palavra que caia num canal errado. Né? Mas
ela traz esse ensinamento, assim, sabe, de fundo o tempo inteiro. Nós somos os sujeitos que observam. A gente não tem essa ilusão maia, né, de ação sobre as coisas, né? E principalmente quando a gente assume esse lugar, né? Porque o fato de você ser uma facilitadora e uma instrutora, isso não confere para você domínio. Confere para você um conhecimento teórico que te guia, mas não domínio. Assim como eu também não tenho domínio sobre o tarô. Apesar de estudar há muito tempo, de praticar há muito tempo, domínio a gente não tem. A gente, de alguma forma, tem que se ver, e aí é sem chavão, mas a gente tem que se ver como instrumento mesmo, né? Porque, assim, eu, em várias sessões, serviu tanto para a pessoa quanto para mim, né? Assim, a gente se vê percebendo e vocalizando coisas que tem que a gente sabe que não vem necessariamente daquilo que somos, daquilo que acreditamos, daquilo que angariamos ao longo da vida, né? É de fato você se colocar disponível para acessar algo que pode ser o inconsciente do outro, que pode ser um inconsciente do outro triangulado com o inconsciente coletivo, mas que você sabe que não é você puro, né? Assim, e que pode servir imensamente, tanto para quem chega, quanto para a gente que, de alguma forma, aborda, né? É isso mesmo. Eu sou, assim, muito grata a todos os que passam na minha sala, lá no espaço de atendimento, porque eu aprendo o tempo inteiro, né? É isso, o canal e eu sinto que a gente que trabalha com isso, eu falo, né, assim, nos bastidores, agora vai ficar meio público, mas a gente precisa de mais que todo mundo, porque a gente está o tempo inteiro, a gente está guiando e se curando ao mesmo tempo, e se trabalhando mais que todo mundo, né? Então, dentro da psicoterapia profunda, né, essa é uma das grandes discernimentos que a gente tem na psicoterapia profunda, que nós somos o nosso instrumento de trabalho. A nossa consciência é o nosso instrumento de trabalho. A gente tem que cuidar muito bem, né? De estar o tempo inteiro limpando, purificando, se observando, se analisando, para estar puro, né? Como um canal para servir, né? Disso. Não somos nós. E ainda sabendo que as nossas impurezas é o que muitas vezes conecta, né? Que é a partir das nossas impurezas, usando aqui essa terminologia de pureza e impureza, mas assim, a partir daquilo que somos, das nossas faltas, dos nossos excessos, é nesses lugares que muitas vezes vai vir a conexão com o outro, vai vir, a ponte vai se estabelecer a partir dali, né? E isso talvez, no meu entendimento, esses instrumentos que eles vão para além da gente, eles são muito úteis porque eles não deixam a gente cair no ponto cego, né? Eles muitas vezes nos explicitam coisas que a consciência, que o eguinho, né, aquele eguinho mais armado, mais defendido, ele ignoraria. Esses instrumentos, eles vão lá e trazem isso para a gente, fazem com que a gente se revise, que a gente o tempo todo vá se buscar, né? Que a gente não confie demais que já sabe o suficiente, né? Eu não sei, você falou uma coisa agora que eu tô aqui pensando. Pensa para fora. Porque a gente também só vai, né? Aquela história que a gente só guia o outro até onde a gente foi, né? Então a gente tem que estar sempre um passo à frente, assim, no sentido mesmo de já ter visto aquilo, né? De alguma forma, mesmo que seja novo aquela configuração, mas na sua consciência aquilo tem que estar pronto, né? Porque senão você também não avança no jogo do outro. Entende o que eu estou te dizendo? Sim. Assim, que você falou da palavra ponto cego, né? Dessa expressão, né? Talvez o jogo provoque os dois, né? Ao mesmo tempo. Mas isso que é seu, você leva
para os seus canais, né? Para os seus momentos. Para né? suas supervisões, para a sua psicoterapia, para os seus caminhos. E aí aquilo abre né? Uma sinalização em você de que tem coisa ali para você. Né? Mas para o outro você não vai conseguir levar ele num lugar que você não tenha ido ainda, né? Sim. E nisso eu acho que a questão dos arquétipos, né, ela nos favorece de alguma forma, né? Não só, aí eu falo de conhecer, de buscar, explorar essas imagens arquetípicas, não é? Porque é a partir disso que muitas vezes a gente vai ter esse tipo de ampliação. De perceber caminhos diferentes, fora do nosso habitual, mas de alguma forma implantar, não é? Trazer para dentro de si algumas dessas imagens que podem ir se desdobrando nesse caminho, né? Quais são os arquétipos que... Você falou de 72 casas, mas existe um número específico de arquétipos que estão representados no Mahalila? Você falou dos dados, mas eu estou vendo que também tem algumas cartas. Como é que ele se forma aí? O Mahalila é esse tabuleiro de 72 casas, né? Assim, deixa eu mostrar de novo aqui para a câmerazinha, né? Então, ó, cadê? Deixa eu ver. Aqui. Vamos então, lá, essa. Aqui. Então, a gente tem 8 níveis, né? Você vê que tem uma coluna central aqui, que a gente tem representado os chakras, né? Que são os centros de consciência do nosso corpo, né? Sutil. Então, a gente tem os 7 níveis, que representam os 7 chakras, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui e segurar ao mesmo tempo, né? E depois a gente tem a 8ª linha, que é o plano divino, a consciência divina. Certo. Então, assim, as primeiras casas do Mahalila, as primeiras 2 linhas, pelo menos, a gente está falando de umas estruturas muito primárias da consciência. Certo. Então, normalmente, a gente passa muito tempo no jogo aqui, tá? Que é aquelas estruturas de defesa do ego que está se estruturando. Tem a casa da raiva, da ira, do apego, do orgulho, da avareza, da inveja, da preguiça. A gente tem todas essas matrizes aqui, né? Sim. E aqui a gente às vezes passa bastante tempo. Eu brinco que às vezes o jogo é o Halalila. E a pessoa fica assim, né? Ralada no ego. Eu falo, olha, esses são os jogos mais impulsionadores da consciência, às vezes, né? Que isso vai te descascando mesmo, né? E que não tem como não passar por ali para alcançar alguma coisa se você tem coisas ali dentro. Exatamente. Olha que interessante você estar falando isso. E aqui, olha uma dinâmica muito legal aqui do Mahalila. Eu estava falando das espadas, que às vezes são flechas, né? Às vezes são espadas. Aqui no meu são espadas. Certo. E as serpentes. As serpentes são 10 espadas, 10 serpentes. As serpentes representam vícios na consciência. Certo. Então, quando você cai numa casa onde tem a cabeça de uma serpente, me aponta um aí. 55. Eu olhei 72. A 72 também. Se você cai na 72, você volta para o rabo. Se você cai na cabeça de uma serpente, você volta para a casa onde está o rabo. Certo. Você tem que rever alguma coisa. Certo. Tá? Se você cai no punho de uma espada, você é lançado para a ponta dela, porque as espadas representam virtudes. Então, você acessou uma casa que tem um potencial de consciência e você se eleva ali. Então, a gente tem uma dinâmica aqui no Mahalila muito interessante, né? E aí, falando disso, que não tem como passar, né, por essas casas primárias, olha quantas serpentes desembocam na primeira linha. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serpentes que te levam de volta para a base. Então, assim, por mais que a gente às vezes ache que está lá em cima, ó, tem serpentes que são enormes, que partem daqui, ó, casa 55, vai voltar lá para 3. Já pensou? Já pensou? Que ódio! A 63 vai vir para 2. Vai para 2.
Ai, que raiva! E isso tudo é muito interessante observar essas emoções. Sim. Que isso acontece no jogo. Eu fiquei com raiva, vim com expectativa de ganhar, né, de chegar no lugar. Isso De tudo, zerar o game, né? isso tudo é campo do jogo, isso tudo a gente está observando. Quais são as emoções que te pegam ali no jogo, né? Mas isso para dizer que não tem como pular essa etapa. Sim. Depois a gente até tem. Depois não tem nenhuma espada saindo Da primeira. da primeira. Sacou? Assim? Não tem nenhuma. Então você não consegue pular a primeira linha do jogo. Você não consegue pular essas experiências que às vezes são, ai, né, que droga, eu tô aqui de novo, nesse lugar que eu já conheço. Não tem como. Se você não fizer bem a lição aqui, Sim. que é da estrutura da primeira infância. E a gente também pode pensar que isso se refaz muitas vezes, né? Às vezes a gente precisa passar por certas estruturas lá da frente para poder perceber que a gente precisa voltar para estruturas lá de trás. Na própria psicoterapia a gente vê isso, né? Muitas vezes a gente chega com expectativas e com queixas determinadas pela situação presente, por dúvidas sobre o futuro, dúvidas existenciais, e um sonho te coloca lá atrás, te coloca em situações de base, de formação de ego, de estruturação parental, né? Mostra que dentro dessa dinâmica da consciência e do inconsciente, as coisas não são tão fluidas, não é plano de carreira, né? Não é linear, né? A gente fala que a consciência é uma espiral, né? Sim. Então não existe, tô caindo, tô perdendo. Oba, já tô na 63. Também tô ganhando, né? E assim, não, já cheguei aqui na 63, então agora eu já tô quase individuando, né? Exatamente. Não, querido, da sua 63 você pode precisar voltar para 2 e faz parte do processo, né? O jogo não tá errado. Exatamente. Por você precisar voltar para esse lugar, né? Exatamente. Às vezes a gente só vai conseguir entender, né, aquilo depois de ter vivido algumas experiências, né? Então, depois de um tempo que a gente vai entender por que algo aconteceu comigo, né? Porque você vai estar pronto já, né? Você vai estar no ponto de consciência, você já pode ver. Então, você vai cair ali, porque você já pode olhar para aquilo com a consciência que você tem hoje. E depois vai voltando mais rápido, né? Vai andando mais rápido. Sim, e não olha com o mesmo olhar daquele primeiro momento onde aquilo te afligiu, né? Você vai ter um novo olhar para olhar para aquilo. A experiência, a vida te construiu de uma forma tal, ela te lapidou de uma forma tal, onde você pode voltar aqui para a Maia, você pode voltar aqui para a ilusão, e ter um outro acesso para a ilusão, né? Ter uma outra forma de se portar diante da ilusão, mas que se não passar por ela, não vai conseguir ir além. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, o Mahalila, a proposta é a gente voltar para a casa 68, não na sessão. Né? A sessão não tem que chegar em casa alguma, como eu falei, tem que ter insights. Mas Mahalila Vida, aqui, no mapa, né, que simboliza essa trajetória da existência, a gente tem, sim, o ponto da casa 68, que é representado, que é a casa da consciência cósmica, que é a volta da unidade, né, que é esse sentir um só com tudo, né, não está mais dividido, não tem mais dois, né, tem um indivíduo, né, um indivíduo, aquele que não se divide mais, né, e aí quando a gente chega nesse estado de consciência, talvez, né, não cheguei ainda, estou aqui no Halalila, mas, né, a ideia é que chegando nesse lugar, a gente não brigue mais com nada. Caí, voltei, é tudo brincadeira. Vamos brincar aqui, nesse ponto de consciência. Então, não tem mais que nada, não tem um lugar a se atingir, né, porque você nunca saiu de si, né, quando a gente desabrocha a consciência de si, não tem mais frente, trás, bom, ruim, né? Tudo é uma coisa só, tudo faz parte da grande experiência de viver, né? Que a gente está dando sabor à consciência una de experiências que essa particularidade de consciência está tendo. Olha o gosto, né, de tomar uma água numa caneca do pó de Jung, né, assim, olha como é a experiência de estar conversando, né, com uma pessoa num podcast pela primeira vez,
né? Olha como é a experiência de comer um chocolate. A gente está aqui para dar gosto, dar notícias, dar sabor, né? Para a experiência que a gente vive enquanto consciência cósmica que somos, né? Então não tem mais, isso é ruim, isso é bom, Sim. isso é uma experiência, aproveita, Sim. aproveita essa experiência, né? Então esse ponto do aflorar a consciência una, né? Que a gente se propõe na vida, na existência, esse é o meu propósito. É isso que eu entendo, e o Mahalila fala sobre isso, né? Por isso que casamos, né? Porque a gente tem esse ponto de consciência, que não é um ponto a se chegar, mas uma lembrança, uma percepção a se recordar. Isso pode acontecer em qualquer parte do jogo, em qualquer momento. É termos ouvidos para ouvir, termos olhos para olhar, né? Que de alguma forma a gente está disponível para poder perceber aquilo que sempre foi, mas que pelos desvios a gente acabou muitas vezes perdendo essa escuta, perdendo essa percepção, né? Por Maya, né? Pelo véu, pelas distorções, pela centésima moeda que não veio, né? Então a gente vai esquecendo que a gente já era pleno, que a gente é pleno, né? Quem a gente é nunca foi maculado por nada da experiência de nenhuma existência, nada, tá ali inteiro, intacto. Isso tudo é narrativas dos personagens que a gente vai tecendo, né? E é pra brincar. É pra brincar. Mesmo, então é tudo brincadeira, quando a gente fala que é brincadeira, parece que tem que ser tudo bom, feliz, alegre, calmo. Não, porque tem a hora que tá ruim na brincadeira, né? Que alguém pegou e te deu um chute na canela no jogo de futebol, né? Tá ruim, não tá bom, mas é brincadeira, né? É brincadeira, faz parte, né? Também nesse sentido mesmo do lúdico, que abarca e abraça todas as experiências que, né, o personagem chama de bom, de ruim, de gostoso, de desconfortável, né? Abarca tudo, Sim. né? E que em segundos muda de papéis, né? Aquele que era bandido vira mocinho, aquele que perdeu passa a ganhar, né? Essa ideia do lúdico, ela é muito bacana por isso, porque ela dá pra gente a mobilidade que muitas vezes essa vida engessada tira, né? A gente passa a se permitir mais a viver essa fluidez e essas possibilidades tantas que a vida pode nos oferecer, né? É isso. Então, olha, eu te agradeço muito pelo papo, por estarmos aqui brincando também de fazer podcast, por estarmos aqui brincando de conversar sobre tudo isso. Adorei, e que as pessoas possam acessar mais esse tipo de conhecimento, né? Tem alguma coisa, algum canal onde as pessoas possam ter um acesso mesmo, buscar mais informações sobre o Mahalila de uma forma mais geral, mais abrangente? Tem, eu tenho um site, no meu site, né, que é amigadaalma.com. Lá tem uma página só sobre o Mahalila, inclusive a cosmogênese que eu comecei a contar aqui, mas a gente não desenvolveu, tá lá, um vídeo de mais ou menos uma meia hora explicando a cosmogênese, né? Então, quem tiver interesse, assim, de conhecer mais, está lá no meu site, algumas informações. Eu dou cursos, né, para formar terapeutas de Mahalila. Então, se você quiser se formar, né, como um terapeuta, usar isso profissionalmente, né, eu dou cursos também. Então, lá no meu site tem todas essas informações. E tem um instituto também, né? Tem um instituto, né? O Instituto Jogo da Vida do professor Nixon Gabriel, né? Que tem aulas, ele também dá cursos online, né? Os cursos presenciais ele não dá mais, agora a gente deu as terceirizou mãos, né, para vocês? a gente deu as mãos para ele, né? Então, a gente está nessa parceria. Então, é isso. Tem lá também, no site dele. Ótimo, adorei brincar com você. Que bom. E adorei também ter você aqui mais uma vez conosco. Se gostou desse papo, se gostou da Jaqueline, da nossa conversa aqui, repasse para os seus amigos, encaminhe esse vídeo, encaminhe este áudio, para que a gente possa ter uma propagação desse conhecimento. O nosso objetivo aqui é esse. É pegar coisas que sejam interessantes, pessoas que sejam interessantes e tentar colocá-los de uma forma mais
aberta e abrangente para todo mundo, para pessoas especiais como você. Então eu te aguardo no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.